Graça e paz, amados, bom dia. Estamos aí de volta para dar sequência aos nossos vídeos, amém? E como dito no último vídeo, vamos falar sobre o arrebatamento. Vamos iniciar a nossa sequência de vídeos sobre o arrebatamento e mostrando na palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre esse evento, amém? Para começarmos, vamos lá em Mateus 24, onde Jesus começa explicando ali para os discípulos sobre esse evento, sobre o fim dos tempos, sobre como aconteceria. Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus diz para a gente sobre isso. Amém? Olha lá, Mateus 24. Eu vou ler primeiramente do versículo 1 ao 3. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Então, primeiramente, não podemos falar sobre um assunto desse tipo sem mencionar aqui essa passagem, sem mencionar Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Por quê? Porque foi ali que Jesus ele iniciou a explicação para os discípulos. E para que o nosso entendimento ele fique bem firmado, a gente precisa entender o seguinte: Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, do 5 ao 38, falam do mesmo assunto. Então, ou seja, eu não posso desconsiderar um ou outro evangelho, eu tenho que sim complementar. Tem que ler um, ler o outro, porque um evangelho vai complementar o outro. Quer um exemplo? Ó? A gente acabou de ler aqui que os discípulos chegaram para Jesus em particular. A gente leu em Mateus. Mas, por exemplo, se a gente ler lá em Marcos 13, versículo 3, diz assim, ó: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Perceberam o complemento? Perceberam o detalhezinho a mais aí? O que seria isso? Lá em Marcos 13, detalha até os discípulos que chegaram primeiramente até Jesus, que foram os 4, Pedro, Tiago, João e André. Claro que com certeza os outros chegaram na sequência, mas percebe como a Bíblia traz detalhes em outras passagens que vai complementando o nosso entendimento? Então, não podemos desconsiderar nenhum dos evangelhos. Aliás, não podemos desconsiderar de Gênesis a Apocalipse. Não podemos desconsiderar nada, porque Jesus falou assim, ó: de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da palavra que sai da boca de Deus vive o homem. Então, não podemos desconsiderar nada da palavra de Deus. Amém? Olha lá. Vamos observar o seguinte. Nos 3 evangelhos aí, falam do mesmo assunto, como a gente falou, mas quando Jesus está falando ali para os discípulos, a gente tem que observar o quê? O que esses discípulos têm em comum? O que será que eles têm em comum? Pedro, Tiago, João e André e, claro, os demais que se achegaram. Detalhe, eles já estavam no Monte das Oliveiras, eles não estavam mais ali no templo, mostrando a estrutura do templo para Jesus, eles já estavam no Monte das Oliveiras, amém? Então vamos lá. O que esses discípulos, o que eles tinham em comum? Alguém pode pensar assim e falar: todos eram hebreus. Sim, eles eram hebreus, mas eles tinham algo em comum muito mais forte do fato de eles serem hebreus. O que seria? Além de eles serem hebreus, claro, eles eram igreja. A igreja ali prevalecia sobre o fato de eles serem hebreus. E fica bem claro isso se a gente lê o decorrer dos evangelhos, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, fica bem claro isso para a gente. Por que isso? Porque se a gente entender que Jesus estava falando para a igreja e não simplesmente para hebreus ou judeus nos dias de hoje, a gente vai entender muito melhor essas passagens, vai entender sobre arrebatamento, vai entender sobre grande tribulação. Então vamos
colocar isso no nosso coração, que Jesus estava falando para a igreja. Mas a Bíblia confirma isso? Confirma. Olha lá. Vou usar os mesmos evangelhos, olha lá. Lucas 21, versículo 12 ao 13, diz assim, ó. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Então Jesus deixa bem claro que essas coisas aconteceriam com eles, por amor do meu nome, ou seja, por amor do nome de Jesus. Queridos, não é todos que têm amor pelo nome de Jesus. Claro, eu não vou generalizar, mas, por exemplo, se pegar nos dias de hoje, tem muitos judeus que entenderam que Jesus é o Cristo, mas a grande maioria não entende que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que é o Deus que já veio. Não entendem, eles ainda estão aguardando o Cristo, porque eles não entenderam que Jesus é o Cristo. Então aqui, Jesus estava falando para a igreja, porque um judeu que ainda não entendeu quem é Jesus, que Jesus é o Cristo, ele não tem amor pelo nome de Jesus. Agora a igreja sim. A igreja tem amor pelo nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja sabe que Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que veio, morreu e ressuscitou por nós. Amém? Então a igreja sim tem amor pelo nome de Jesus. E aqui fica claro isso. Lucas 21, 12 ao 13, quando Jesus fala assim, ó. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Fica bem claro isso. Outra, já que estamos falando dos 3 evangelhos, Marcos 13, versículo 13, diz assim, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém? Então, essas duas passagens aí a gente deixou só para ficar claro para a gente que Jesus estava falando para a igreja. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que pensam que Jesus estava falando simplesmente para hebreus. Ora, se o judeu recebeu Jesus, passou a ser igreja, então é para ele. Então Jesus estava falando para a igreja, estava falando para nós. Então vamos lá. Aí agora, vamos voltar para Mateus 24, vamos usar o Evangelho de Mateus 24 como base. Claro, os 3 falam do mesmo assunto, mas vamos usar aqui Mateus 24. Aí eu vou avançar um pouquinho. Teve aí vários eventos que Jesus detalha, a gente pode falar disso sobre um outro momento, mas Jesus fala aí da perseguição que vai ter sobre a igreja, que no final dessa perseguição vai resultar aí na pregação do Evangelho, no testemunho a todas as nações. E lá no versículo 14 de Mateus 24 diz assim, ó, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha só aí o algo que tem que acontecer, a profecia que tem que acontecer para que venha o fim. O Evangelho do Reino precisa ser pregado em todo mundo, mas às vezes a gente entende isso de forma errada, pensa que eu vou gravar aqui um canal no YouTube, igual estou fazendo agora, eu vou gravar um canal no YouTube e vou espalhar o Evangelho do Reino para todo mundo e aí Jesus volta. Não é bem assim. Tem algumas coisas ali que vão acontecer vamos dizer assim, nessa pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, sim, em testemunho a todas as nações, sim, mas se a gente ler detalhadamente Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, vai ficar claro que vai acontecer coisas ali com os discípulos, muitos deles inclusive serão mortos. Eu não estou falando do passado, eu estou falando futuro, serão. Não estou dizendo que a perseguição começará agora, ela existe desde a criação da igreja, mas vai findar ali essa perseguição resultando ali na pregação do Evangelho. E aí Jesus fala, e este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí vamos para o versículo 15,
para a gente entrar aqui na parte que muitos estão esperando sobre arrebatamento. Vamos lá. Mateus 24, versículo 15, diz assim, ó: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Só uma pausa aí. Vamos entender então Mateus 24, 15. Em primeiro lugar, Jesus fala, quando, pois, virdes. Esse virdes, vamos já ficar claro para a gente, virdes não é verbo vir. Virdes é verbo ver. Então, Jesus fala assim, ó, quando, pois, virdes, verbo ver, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, virdes aí é verbo ver. Jesus, lembra que Jesus está falando para a igreja, não simplesmente para hebreus? Então, Jesus deixou bem claro que a igreja iria ver a abominação da desolação. Está claro, não estou falando aqui algo que está fora da palavra de Deus, eu estou falando algo que está na palavra de Deus. O virdes aqui é futuro, para ser mais exato, futuro do subjuntivo, segunda pessoa do plural. Jesus está falando para a igreja, para nós. Quando, pois, virdes, que é a abominação da desolação. E o que seria essa abominação da desolação? Ele dá a dica para a gente, ó, de que falou o profeta Daniel. Então, Jesus deixa bem claro que essa abominação da desolação já foi falada pelo profeta Daniel. Quando ele fala assim, quando, pois, virdes, ele joga lá para frente esse evento e joga junto lá para frente as profecias de Daniel, que muitos preferem acreditar que já tudo aconteceu de Daniel. Não, Daniel também está lá para frente. Quem está jogando aqui para frente é Jesus. Então, olha lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Quando você lê essa parte e Jesus fala dessa forma, de que falou o profeta Daniel, você tem que parar, você tem que dar uma pausa. Para esse vídeo, pode parar. Lê lá o que o profeta Daniel disse, mas lê, sabe, lê inteiro. Mas se você quiser pegar aí mais a parte do fim dos tempos, lê do capítulo 7 até o 12. Você vai ver que fica bem claro lá quem que é essa abominação da desolação. Ó, está no lugar santo? Quem lê, entenda. Então, vamos fazer aqui o que a gente acabou de falar. Vamos lá um pouquinho só em Daniel. Claro, não vou ler o livro de Daniel inteiro, mas podem ler. Leiam lá e você vai ver que o nosso entendimento melhora bastante quando a gente lê Daniel. Eu vou lá para Daniel capítulo 12. Eu vou ler do versículo 11 ao 13. Diz assim, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha, eu não pulei já de cara para o 12, eu já li o 7, o 8, aliás, eu já li do 1 ao 12 de Daniel. Mas aqui, para ficar claro para a gente, Mateus 24, 15... E o próprio Senhor Jesus, ele manda a gente voltar lá em Daniel e ler o que está escrito lá. E aí, ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, o sacrifício contínuo vai ser tirado e vai ser posta a abominação desoladora. Que abominação desoladora é essa? É a mesma abominação da desolação de Mateus 24, 15. Ó, quando o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, para ficar claro para a gente, a abominação desoladora, entenda aí, é o anticristo, é o iníquo, é o filho da perdição, é o homem do pecado. Use aí o nome que vocês queiram dar, desde que seja nesse sentido. Então, essa abominação da desolação, ou abominação desoladora, é o anticristo, queridos. É o anticristo que logo aí vai surgir no cenário mundial. Então fala, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Está lá, está na Bíblia. Lembra no vídeo passado que a gente falou do período Daniel 9, versículo 27, naquela semana, do período de 7 anos? Isso aí é praticamente consenso entre todos os cristãos.
que aquele período é 7 anos. Tá. Aí você pega esses 1.290, primeiro faz se tiver uma lousa aí, um caderno, faz uma linha de 7 anos e coloca esses 1.290 do final para trás. Do final para trás. Por que do final para trás? Se você coloca esses 1.290 de trás para frente, entendeu? Faz uma linha aí de 7 anos, coloca de trás para frente, você vai perceber que esse 1.290 passou da metade, mas passou de trás para frente. Ou seja, a abominação da desolação será posta antes da metade desse período de 7 anos. E aí, Deus fala mais assim, ó, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Ou seja, 45 dias a mais do que 1.290. Mesma coisa. Pega esses 1.335 dias, coloca de trás para frente. Claro, vai passar mais ainda do meio, mas de trás para frente. Ou seja, a abominação da desolação será posta antes desse período, antes da metade desse período de 7 anos. É aí que a abominação da desolação será posta. Mas e esse outro versículo que fala de 1.335 dias? Claro, 45 dias a mais, a gente vê aí no finalzinho, é onde vai ser instaurado o milênio, aí entra Zacarias 14, aí num outro momento a gente fala sobre isso. Mas fica claro para a gente que a abominação da desolação será posta antes da metade. Amém? E aí essa diferença de 45 dias melhora ainda mais a nossa condição. Por quê? Porque não fica claro aqui se esses 45 dias é logo após os 7 anos ou se é no finalzinho dos 7 anos. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Então eu não estou aqui para dizer para vocês que dia que será o arrebatamento. Não, não é isso. Porque se eu falasse isso, eu estaria indo contra a Bíblia. Eu estou aqui apenas falando que a abominação da desolação será posta antes dessa metade dos 7 anos. Que dia? Não dá para a gente saber, mas é antes. Agora, uma coisa é certa, que a Bíblia fala, depois que ela for posta, haverá 1.290 dias. E aí, baseado nessa passagem, a gente não pode deixar de ler. Jesus, ele deixou bem claro. Vai lá, o profeta Daniel já falou sobre isso. A abominação da desolação é o anticristo, queridos. Quer mais detalhes sobre isso? Vai lá em Daniel capítulo 7. Você vai ver que bate com Apocalipse capítulo 13. Então, é bem claro na Bíblia essas coisas. Muitas vezes a gente pula essas passagens, por quê? Porque vai contra o nosso entendimento. Às vezes a gente entende e não quer mudar o entendimento. Mas uma coisa é certa, ó, grava essa frase. Se para sustentar um entendimento eu preciso anular um versículo da Bíblia, então eu entendi errado. Amém? Pode ser qualquer pessoa, vale para mim, vale para você. Então, se para sustentarmos qualquer entendimento a gente precisar anular um versículo da Bíblia, então, queridos, entendemos errado. Vamos pôr em prática aí Jeremias 33:3 na nossa vida e entender que precisamos aprender mais do Senhor e o Senhor vai nos ensinar. Sempre que vier algo de Deus assim que você vê na palavra de Deus, mude. Se a palavra de Deus te mudar, mude. Porque a gente não pode persistir no entendimento, sendo que a palavra de Deus fala algo diferente daquilo. Amém? A gente vai agora continuar sobre o assunto arrebatamento, que a gente está aqui para falar sobre arrebatamento, mas não tem como falar dessas bases. Não tem como falar do arrebatamento sem falar dessas bases. Por quê? Porque vai ficar bem claro para a gente esse entendimento. Olá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. 1 ao 8, diz assim, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Uma pausinha aí. Já naquela época a igreja já estava assim, e aí, apóstolo, quando vai ser? Quando será
o arrebatamento, quando Jesus vai voltar para levar a igreja, já estavam apreensivos, querendo saber o dia da volta de Jesus. Natural. Até hoje a gente fala disso, mas chegou o ponto que o apóstolo teve que explicar algo ali para eles. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. De maneira alguma, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? O arrebatamento. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo, Deus usando a vida do apóstolo Paulo, deixa bem claro para a gente que a volta de Jesus, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, antes da volta de Jesus, vem a apostasia. O que é apostasia? É a pessoa apostatar da fé, ou seja, ela crê em Jesus, daqui a pouco ela não crê mais. Ela crê em Deus, daqui a pouco ela não crê mais. Eu estou andando certinho, daqui a pouco não. Aquele certinho que eu andava é errado, vou por outro lugar. Então a pessoa muda de direção. Isso é apostatar da fé. Então vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado antes do arrebatamento. É aí que a gente se confunde. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que conviver com o homem do pecado pelo período dos 7 anos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado é a abominação da desolação. Mateus 24:15, Daniel 12, que a gente acabou de ler. Então, esse homem do pecado é essa abominação da desolação. E olha as características desse homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só existe uma forma de uma pessoa se passar por Deus aqui na Terra. Ou seja, essa forma é se passando por Cristo. Porque Deus ele deixou bem claro na palavra dele, desde o Antigo Testamento, que ele viria à Terra como Cristo, o Messias, o prometido, o ungido. Então, essa pessoa que se passará por Deus, ele vai se autodenominar Cristo. E o pior, ele vai ser aceito de início. Não vai durar muito tempo, mas ele vai ser aceito. Ele vai ser aceito. Então, não vamos nos enganar. Vamos ler a palavra de Deus, mas por completo. Claro, como eu mesmo disse que tem que ser por completo, eu não vou deixar de falar aqui em outros vídeos, porque o vídeo não pode ficar muito longo, mas vamos falar sim sobre 1 Coríntios 15, vamos falar sobre 1 Tessalonicenses, vamos falar sobre Apocalipse, tá? Vamos deixar o nosso entendimento mais aí apurado. Mas só para iniciarmos esse assunto sobre arrebatamento, Jesus deixou bem claro: o evangelho do reino tem que ser pregado em todo mundo e muitas vezes não é da forma que a gente entende que vai ser pregado. Olha lá, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, a gente vai ver que pessoas ali, cristãos ali, vão morrer, mas para dar testemunho a todas as nações do evangelho de Cristo. Queridos, e só para complementar o que a gente falou aqui de Daniel 12, olha o que diz Daniel 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas.
em outros vídeos para frente, a gente vai falar sobre um tempo, tempos e metade do tempo. Mas agora eu queria falar sobre aqui o finalzinho, ó. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Jesus deixou bem claro em Mateus 24, em Lucas 21, Marcos 13, que o evangelho precisava ser pregado em testemunho a todas as nações. Queridos, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus aqui na terra. Daniel 12, que muitos preferem acreditar que tudo já aconteceu, diz assim, ó, no final: e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, sabe qual é o poder do povo santo? É a palavra de Deus, é o evangelho de Deus. Lá nas cartas, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, confirma isso. O poder do povo santo é o evangelho de Deus. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Não vou me alongar mais nesse vídeo, para ele não ficar muito extenso, mas já vamos, no próximo, já continuar sobre esse assunto, porque não deu ainda para ficar claro. E desde já eu peço que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva para que a gente atinja aí um número mínimo aí para que a gente tenha um nome na rede, no YouTube, mais fácil de ser localizado. Se inscreva para que o nosso vídeo seja melhor posicionado, amém? Deixa aí o seu joinha, seu gostei. Se você gostou, se eu falei algo aqui contra a palavra de Deus, mostra para mim na palavra onde que eu falei algo contra, tá? Mas se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho aí para todas as notificações, amém? E até o próximo vídeo. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém?